Muito boa tarde a todos. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início a mais um programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. Hoje, o nosso entrevistado é o talentosíssimo Alessandro ALR, produtor cultural, idealizador da exposição Maldita 3.0, que está em cartaz no Palácio dos Correios, o Espaço Cultural dos Correios. Alessandro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite, obrigado. E queria fazer logo uma pergunta. Ousadia, a palavra é essa? Sim, eu acho que a ousadia desde a história toda da rádio sempre foi isso. Como hoje também, você, apesar de tantas dificuldades, você ousar em fazer um projeto como o Maldita 3.0, que a exposição é só um pedacinho do projeto. Então, a gente vai falar da exposição em cartaz, vamos falar um pouquinho do que foi a Maldita 3.0, da expectativa dessa exposição e do que essa exposição traz para Niterói, para a população de Niterói e região metropolitana. Nós vamos ver algumas imagens da exposição que nós tivemos lá para conferir. Muito, muito bonita, belíssima exposição, riquíssima exposição. Desde já, parabéns pelo trabalho, né, pela tua equipe. Vamos ver agora umas imagens. Olha lá. Essa vinheta, Renato? 2 minutos? Então, Alessandro, a Maldita revolucionou a maneira de se fazer rádio, não é isso? Isso que a gente pesquisou, que a gente conseguiu captar. A Maldita revolucionou a maneira de se fazer rádio. Inclusive, as primeiras mulheres a trabalhar na rádio como locutoras também foram na Maldita. Fala um pouquinho dessa história para a gente. Na verdade, a Fluminense, ela, por ser uma rádio, ela revolucionou sem dúvida a forma de você fazer rádio no Brasil. Agora, eu acho que ela foi mais além. Ela revolucionou a forma de se comunicar, a forma de se falar com o jovem. Então, eu acho que isso que fez, é uma das características que fez com que ela fosse, e até hoje, uma rádio tão especial. O fato da gente ter uma rádio onde abriu as portas pela primeira vez para a locução feminina, as promoções que eram super criativas com as equipes que passaram pela rádio, o fato de ter uma programação bem completa no que ela se propôs a tocar, que era o rock and roll, isso tudo eu acho que veio a completar, sabe? O Alessandro, além de produtor cultural, idealizador dessa exposição, Maldita 3.0, ele é ouvinte assíduo, né? Fala um pouquinho também desse... Eu, na verdade, assim, o início da rádio, com a primeira equipe, Luiz Antônio Melo, o Amauri, o Sérgio Vasconcelos, toda a Selma Boron, toda essa primeira equipe, eu particularmente não peguei tanto, porque eu era muito pequeno. Eu peguei mais a fase da rádio, já foi na fase dos anos 90. E aí sim, como qualquer amante de música, amante do rock and roll, eu ouvia muito, e só ouvia a Maldita. Era uma rádio um pouquinho assim, com umas pequenas diferenças artísticas, não tinham tanto... Ainda rolava um classic rock e tal, mas ainda tinha já o rock que vinha da Austrália, que era surf music, Spy vs Spy, Midnight, tinham outras variações, mas era rock. Então eu ouvia bastante e me apaixonei. Tanto que depois, quando eu fui como já estudante de comunicação, meu primeiro estágio foi na rádio, quando ela voltou em 2001 na AM, e aí foi até 2003, entendeu? Ela esteve no ar de 84... foi de 82. 82. No mês de março de 82 foi quando entrou, e foi até 2003. Teve uma parada ali de 94 até 2001, foi quando ela retornou em 2001 para a AM, ainda numa primeira experiência na AM, que antes ela só tinha ficado no Dial FM. E quando no dia 2 de agosto de 2002... ela voltou para a FM e aí foi até 2003. Foi um período curtinho. Aí que foi o boom do rock ou foi no início? Foi em 80? Depende muito do referencial. Existem pessoas que têm uma proximidade, um gosto maior pela primeira fase, porque foi o início de tudo. Tem todo o porquê disso. Agora,
tem uma galera como eu, por exemplo, que infelizmente não cresceu. Só pegou dos anos 90 pra frente. Então você acaba tendo a referência o quê? Da Rádio Fluminense, da Maldita, nos anos 90. E ainda tem uma turma mais jovem, que pegou ali a fase finalzinha. Entendeu? De 2000 e pouco. Entendi. Qual a importância cultural que você vê acompanhando, mesmo desde pequeno, acompanhando essa trajetória? Qual a importância cultural que você vê da Rádio Maldita para a cidade de Niterói? Porque a cidade encampou muito isso, né? As pessoas andavam na rua com a camiseta, aquilo era uma moda, aquilo foi crescendo de tal maneira que aquilo virou uma febre mesmo. Que importância cultural que você vê nisso? Eu acho que para a cidade de Niterói especificamente, que foi a sua pergunta, eu acho, Renata, que é muito importante, porque a cidade de Niterói, tradicionalmente, talvez até por conta da própria rádio, ela sempre foi muito musical, ela sempre foi muito democrática com relação à produção musical, sabe? Você vai em espaços, como você tinha hoje até ainda tem algumas atividades lá, Cantareira, por exemplo, você tem dia de rock, você tem dia de reggae, você tem dia de pra todos os gostos. Entende? E tem alguns saraus que acontecem por aqui, tem sarau alternativo, que é um projeto que está rolando, tem até outras rádios na região oceânica, que é a Oceânica FM. Sim, então tem várias iniciativas que fomentam a música aqui. E os lugares são ótimos. Hoje, até comparando com um tempo atrás, é bem menos, sabe, em termos de espaço. Mas eu acho que se a gente não falar, se a gente não abordar uma exposição como essa, você também não estimula a criação desses novos espaços, sabe? Você tem que dar uma sacudida para ver se aquece de alguma forma. Então, respondendo o que você perguntou, eu acho que a importância é desde reforçar essa posição da cidade, que sempre foi muito musical, como também estimular a criação de novas atividades dentro desse campo, entendeu? Da música. Você tem informação se na época vinha muita gente, os ouvintes eram preferencialmente de Niterói ou era geral? Você tem essa informação? Como eu te falei, eu não vivi esse início de perto, mas você comprando o livro, Onda Maldita, por exemplo, Sim. que é de um dos criadores da rádio, que é o do Luiz Antônio Melo, lendo um pouco o livro da Maria Estrela, são poucos livros que contam alguma coisa sobre a rádio, tem mais um também, você vê de relatos que, tiveram algumas atividades, ações promocionais, uma clássica que é Adam and the Ants, que era uma banda inglesa, que tinha uma camisa com as formigas e tal, que isso o Luiz Antônio Melo conta no livro, tem no filme da Tetê Matos, que eles chamaram a promoção e quase viraram o carro da rádio na praia lá do Rio de Janeiro. Então, acho que responde um pouco o poder que a rádio tinha. Eu não tenho dúvida. Ela, sim, apesar de ser uma potência muito pequena para a época, nos anos 90 melhorou bem mais, mas ainda era pequeno comparado com outras rádios, ela sempre pegou muito no Rio de Janeiro. Então, eu acho que transcendeu. Então, é evidente que se você tivesse aqui, tem shows, Barão Vermelho com Cazuza, no Caio Martins, virada do século era Legião Urbana, Inocentes, Ira. É evidente que vinha gente do Rio de Janeiro para cá, não tem dúvida. Não era só de Niterói. Eram bandas que estavam no topo ali das paradas do rock brasileiro, sabe? Isso é verdade. Você fala também, numa entrevista sua que a gente pesquisou, que a Fluminense, a Maldita, foi a rádio certa no momento certo. O que você quer dizer? Eu, na verdade, não você sou... Você pegou essa frase eu não sou o único que falo. Na verdade, eu acho que é quase que unânime ali de pessoas que param um pouco assim para observar o que aconteceu na rádio. Porque você vê, era um período pós-ditadura, mas que a gente ainda tinha uma censura, você comprava vinil, ainda vinha vinil riscado de fábrica, uma coisa que um jovem que está vendo agora essa entrevista não faz ideia do que é você comprar uma mídia e dentro dessa mídia tem algumas faixas que você não pode ouvir, sabe? Então, tinha isso, tinha toda a limitação técnica, tinha uma abertura em termos de novidades, não tinha internet, mas tinha uma galera já trazendo coisas muito boas acontecendo lá fora. Então, eu acho que tudo isso somado à vontade de você falar, uma vez que a gente realmente ficou muito tempo jovem sem poder falar o que achava. Então, eu acho que tudo isso junto somou, chegou a um cenário perfeito, que era a rádio certa, sim, era uma rádio que não tinha papas na língua, falava o que dava na cabeça, falava com conteúdo de uma forma inteligente, criticava e tinha o rock and roll embalando tudo isso.
poxa, não tem como dar errado. É verdade. E a exposição tá muito linda. Tem, como você falou, né? A gente vai ter vídeos, workshops, palestras. A exposição em si está muito, muito bonita. Tem objetos da época. Né? O desafio aí foi realmente fazer um projeto de exposição que eu acho que eu não queria, de longe, ficar apenas na memória. É muito importante, isso é uma referência, a gente não pode esquecer. Perfeito. Tudo que foi feito. Perfeito. Até para você construir coisas melhores. Mas eu quis também para esse desenho trazer coisas pertinentes, relevantes aos dias de hoje, principalmente na garotada, para que eles se interessassem, que pudessem participar junto com a gente. Porque a gente já gosta das malditas. A galera da antiga old school, a galera já vai. Agora, e o jovem? Como é que você vai trazer essa turma? Isso trazendo que eu queria esses dizer, temas. exatamente. Por que o jovem? Por que eu quero tanto que essa garotada de 17, 16 anos apareça? Porque a gente quer, e eu acredito que a gente quer novas malditas. Não necessariamente no rádio, não necessariamente com esse nome, mas entende? A gente quer iniciativas questionadoras, inteligentes, porque afinal de contas eu acho que a gente quer uma única coisa, quer um Brasil mais justo, um Brasil que tenha pessoas inteligentes, que, enfim, eu acho que é com iniciativas como essa que a gente acaba somando e ajudando a esse caminho. Perfeito, entende? Alexandre, perfeito. Alessandro, uma das perguntas que eu trouxe também para te fazer, que a gente trouxe, é o que essa geração nova pode ver na exposição? O que tem lá que motiva essa garotada a ir ver a exposição? Você tem, como eu falei, essa parte que é de memória, que é muito importante, a gente não pode perder, que é um acervo incrível de fotos, que dá para você perceber muito bem como era o clima na rádio, as bandas que passaram por ela, como era fazer rádio, as ações promocionais, você vê lá vários brindes, né? Tem várias coisas legais, que na época tem as camisas, tem uns instrumentos musicais autografados que é acervo da rádio, alguns são de ouvintes que ganharam e cederam para a gente expor. Então poxa, quem gosta de ver uma guitarra uma relíquia, lá, né? toda autografada com Oasis, Cássia Eller, a galera da Legião. Então tem algumas miscelâneas assim, pequenas, mas que são muito importantes. Tem um material de áudio incrível que vai de 82 até 2003, de vinhetas de rádio, que aí dá para você realmente perceber as diferenças, ver como é que era fazer rádio. A qualidade do som. É incrível. E aí tem tem vários vídeos que mostram como é que era, spot comercial, entrevista, imagens de bastidores da rádio. E tem uma parte para o jovem, que todos os outros estão convidados, mas o jovem realmente vai se interessar mais, acredito eu, que é essa parte dos workshops, que são workshops gratuitos. Então, não deixe de ir, é tudo de graça, não está sendo cobrado nada. Então, você tem workshops de marketing digital, você tem workshops para você aprender a utilizar uma ferramenta de publicação de conteúdo na internet, uma ferramenta open source que é gratuita, que é o WordPress. Você tem um workshop sobre edição de vídeo. Isso é mais voltado para a turma evidente que tem banda. O cara ter uma noção de como é que ele vai criar a identidade digital dele quanto banda na internet, ele saber criar o site dele e também saber editar o videoclipe que ele vai fazer. Isso tudo a pessoa chegando na exposição, vê Segunda, a terça e exposição. quarta sempre tem esses workshops. Agora, está aberto para todo mundo. Se você tem uma livraria, um pequeno negócio, ou quer aprender a editar um vídeo, é só aparecer. Esses são os workshops. Tem os painéis, que são com ex-integrantes de cada uma das fases. É importante chamá-los, eles estão juntos com isso, eles participaram, eles construíram isso. E eu imagino que seja um prazer para eles também sem dúvida. Participar de um evento na verdade, desse, né? Você acaba colocando um espelho ali em você, porque eles vão ver as fotos, muitos já estão aparecendo na foto, no vídeo, então isso é incrível. Então tem esses painéis, e dentro dos painéis também tem uns que eu chamo painéis de negócios, sabe? A gente está convidando profissionais do mercado de música hoje para falar de sincronização de vídeo, para falar de a parte de streaming de música, que é a galera do Spotify. Ou seja, questões bem pertinentes e relevantes hoje para essa garotada. Tem a parte dos filmes, né? Eu percebi lá na exposição
que as pessoas iam direto nos fones Sim. para ouvir, né? Eu acho que um dos grandes atrativos também Sem dúvida. Nos fones você pode conferir desde uma playlist no Spotify que foi construída, criada especialmente para essa exposição, como você também pode ouvir desde os spots, abertura de programas, encerramento, spot comercial e material de vídeo que a gente tem lá gravado. A gente bota no fone para facilitar a pessoa ouvir. Está muito rica a exposição. Agora, uma coisa bacana que tem e que ocorre no térreo é o 80/80. É uma exposição dentro da exposição. A gente teve... A dos cartazes. Isso, que na verdade são posters, numa época que não tinha internet, tinha um DJ, que ele também era comissário de bordo, que era o José Roberto Mar, que esse ano completa 30 anos de carreira, e ele era assim, numa época sem internet, alguém que trazia material novo, então são histórias incríveis que ele tem. Então ele trazia posters de bandas, que hoje até são bem conhecidas, mas numa época não era. U2, Smiths. Então, é um acervo incrível do José Roberto. Fora a produção desse material, que Sem hoje dúvida. em dia você Não, faz na internet, né? E são verdadeiras obras de arte. E cada um específico dentro dessa 80/80, você tem um fone que você escuta uma compilação do que é aquela produção musical. Então é bacana porque você vê a arte, não conhece, aí você escuta e vê, poxa... Identifica. Entendeu? Então a gente tem isso aí. E o José Roberto até veio, ele já fazia um programa, que era o Novas Tendências na rádio, e em 2001 a 2003 ele foi coordenador da rádio. Então tem a história com a Fluminense e a carreira do José Roberto Mar, elas se cruzam também. Então a gente tem é espetacular o 80/80. Pô, todos convidados a participar da exposição. Por favor. Até o dia 11 de julho, né? Bastante tempo. Começou agora 9 de abril, vai até 11 de julho, de segunda a sábado, de 10 da manhã às 19 horas. Tudo gratuito. A única coisa que a gente pede é que para os workshops, como é uma limitação física de 30 lugares, chega uma hora antes, pega a sua senha, é só aparecer. Galera de comunicação que está assistindo, galera que faz produção cultural, é só chegar. Tá, o Palácio dos Correios, portas abertas. Muito bacana, Alessandro. Eu queria tocar num assunto agora, um pouco delicado, mas como eu sei que você já está nessa estrada há bastante tempo, eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo, a importância de um patrocínio para um evento desse, a importância de você ter uma empresa que te dê o respaldo financeiro para você produzir com tantos detalhes, com tanta riqueza, uma exposição dessa. É fundamental, Renata, porque ela não iria para frente. A gente está falando, a Maldita 3.0 é um projeto multiplataforma de resgate e preservação da memória da Rádio Fluminense. O braço, como eu falei no início da entrevista, da exposição é só um braço, porque em paralelo a gente está digitalizando o acervo das fotos, para disponibilizar para os produtores culturais que querem fazer qualquer iniciativa. A gente tem digitalização do acervo de áudio, a gente tem recuperação de mobília, tudo isso são trabalhos especializados e que custam caro. Então, sem um patrocínio, você não consegue realizar. É muito difícil. A gente está falando de empresas que fazem uma recuperação, uma digitalização de áudio, que eles estão acostumados a, sei lá, acharam um fonograma do Pixinguinha no subsolo da Funarte, sabe? E aí eles vão lá e com todo cuidado. É isso que a gente está falando, é desse tipo de nível de empresa que a gente está falando. Então, realmente, sem um patrocínio fica muito difícil. Agora, eu dou a dica até para você, produtor, você que quer fazer a sua iniciativa parecida com esse projeto, não entre nesse ritmo que o país está seguindo. Orce corretamente, seja claro com o seu patrocinador, não tente enganá-lo. Eu acho que, acima de tudo, tenha ética no que você está fazendo. Eu acho que eu acho que é o primeiro ponto para você conseguir o seu patrocínio, porque os patrocínios estão aí, com todas as dificuldades. Agora, faça por onde também. Com certeza. Porque senão você, sem a confiança do patrocinador, fica muito mais difícil. Com certeza. Você pode até realizar, mas eu acho que se você conquistasse ele mais, você faria algo muito melhor. Com certeza. E pelo que eu acompanhei o seu trabalho, você é merecedor. Queimei muito tênis aí, merecedor de tudo isso que você está agora colhendo com o seu trabalho. Que fique registrado. O trabalho não foi só meu. Você tem uma equipe, né? Uma equipe enorme,
trabalhando da parte de trás, alguns nem aparecem, mas é muita dedicação, muita paixão pela rádio, os próprios ex-integrantes, toda essa turma ajudou a gente ter hoje essa exposição que você está vendo, entende? Eu não fiz sozinho, seria até não correto falar isso. Qual a expectativa, Alessandro, de público? Olha, sinceramente, eu botei Não chutei não. Chutou eu botei alto. Eu fui agressivo. Mas ali. eu acho que é por aí mesmo. Eu queria levar lá, eu acho que umas 20, 30 mil pessoas. A gente está falando de abril até julho. E numa cidade que ganhou um aparelho cultural incrível aqui em Niterói, que é o Palácio dos Correios. Todo novo, bem localizado, em frente às barcas, no centro de Niterói. Então, o povo de Niterói tem mais é que prestigiar. Com certeza. Isso aqui é nosso, sabe? Está à disposição. Então, vamos usar. Para que você sair daqui e ir para o Rio? Entende? É um espaço democrático. É isso. Com tudo de graça, acessibilidade. Você cadeirante, você consegue entrar, tem elevador, tem tudo. Tem até a sala de cinema, tem uma parte para as pessoas mais idosas poderem se sentar. Então, eu acho assim que vamos comparecer. E eu chutei 30 mil. Não é chutado, é bem calculado. No Rio de Janeiro a gente fez 20 mil. É isso que eu ia te perguntar. Do Rio de Janeiro foi 20 mil, né? É evidente que eu quero 30 aqui. Com certeza. Entendeu? E vamos conseguir. Eu acho que consegue. Vamos lá. Maldita 3.0. Eu tenho certeza que o público vai aderir a essa ideia, a essa exposição maravilhosa. Eu tive a felicidade de estar lá. E nós vamos ver mais um pouquinho da exposição, um vídeo montado lá. Esse é um pouquinho maior. A gente pode falar no áudio? Pode. As camisas, ó. Aí tem de várias fases, né? Ali, normalmente, você escuta todos os spots, aberturas de programa. São pequenos... Isso é a miscelânea, né? Caixa de ovo simulando o estúdio. Não que tivesse essa caixa de ovo lá, mas normalmente falar em estúdio, você usa uma caixa de ovo. Uma timeline bem bacana e mais completa possível. Em cada totem desse preto, você tem material de vídeo incrível. Essa sala das Rock On, o nome. Tem as guitarras autografadas. Echo and the Bunnymen, Noel Gallagher. Esse é um estúdio, você entrando naquele estúdio ali, você deixa um recado para Maldito, o microfone está aberto. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso. Mas é alguma coisa bacana. Bem legal. Parabéns, Alexandre, o trabalho está belíssimo. Parabéns a todos nós. Eu tenho orgulho de estar aqui. Você acompanhou desde o início. Eu tenho orgulho de estar aqui com você, divulgando esse trabalho. Parabéns mais uma vez. Deixa o serviço para a gente, claro. mais uma vez. Eu só queria agradecer o convite. Obrigado, Renata. Obrigado a todos da imprensa oficial, que sempre foram muito parceiros do projeto. E o convite é simples. Segunda-feira até sábado, de 10 da manhã às 19 horas, fora toda essa programação que tem de workshop, cinema e tudo mais. Entra no site maldita30.com ou então no Facebook Maldita 3.0. Parabéns mais uma vez, Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Espero todos lá. Encerramos esse bloco de cultura do programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde. Esperamos vocês na próxima terça-feira, às 15 horas. O próximo bloco terá a presença da nossa querida Elizabeth do Vale, com a pauta de saúde. Muito obrigada. A UF recebeu 134.847 inscrições de candidatos para concorrer a uma das 4.895 vagas em 124 cursos neste primeiro semestre de 2015. O pró-reitor de graduação, Renato Crespo, falou sobre essas vagas disponibilizadas no SISU e o sistema de cotas, que representa 35% das vagas. A concepção do programa é muito interessante em termos
dinamizar essa migração num país enorme que nós temos. Mas eu acho que uma das dificuldades é justamente a questão financeira. O Enem ele democratizou, né, a entrada dos estudantes na faculdade. Antes você tinha que viajar o país inteiro para ir fazer um vestibular, tá? O Enem democratizou isso. Ele tem os seus baixos ainda, número de questões, tudo, mas a ação afirmativa, o Enem, não tem dúvida de que ele aumentou a quantidade de gente que entrou na universidade. O SISU, ele integra muito em questão de diferença regional, sabe? Porque ele possibilita que uma pessoa de Pernambuco possa vir fazer a faculdade aqui, sabe? Eu acho isso muito importante. E eu acho muito certa as cotas, todas, de escola pública, de renda e de cor. E a única coisa que eu não concordo é a questão da autodeclaração, porque eu tô vendo muita gente que não tem direito à cota se declarando para poder entrar. Eu estudei em escola pública, mas eu escolhi entrar pela ampla concorrência porque eu tinha nota para ampla. Concorrência muitas vezes não é muito diferente da ação afirmativa, pode ser até maior do que ampla concorrência, né? Então o estudante tem que estar atento em qual opção que ele faz, né? Porque se ele tem direito a uma ação afirmativa, pode ser que no curso dele seja mais competitivo do que ampla concorrência. Que eu faço uma análise geral do SISU é o seguinte: o governo democratizou a questão do acesso, né? Então o acesso eu acho que já está bem difundido, ou seja, as diversas possibilidades, mas a política de inclusão da universidade é que vai fazer a diferença. Então a política é nossa e não do governo como um todo. É uma forma que facilita, na verdade, a sua entrada, por ser, em termos de todas as universidades, por ser um vestibular único, né? Então facilita, de certa forma, a sua entrada, mas não quer dizer que seja fácil, não é fácil. É bem concorrido. Eu não gosto muito do Enem, porque eu acho que são muitas questões de um só dia e que é muita sorte para o aluno. Mas é uma boa forma de ingressar, porque vem gente de todos os lugares para cá e acaba fazendo uma mistura cultural. O que a gente tem percebido, conversando com os coordenadores, que os alunos não permanecem muitas vezes por questão financeira. Que é apesar da UF ter um programa de bolsas bastante significativo, a gente não alcança toda a demanda, né? Então é uma preocupação nossa de como fazer essa inclusão a partir das ações afirmativas, né? Eu lembro que havia uma previsão de, junto com o SISU, ter também um amplo sistema de bolsas, mas isso não se concretizou até o momento. E ao final, o pró-reitor ainda deixou uma mensagem aos alunos que estão chegando agora na UF. Sejam bem-vindos e que aproveitem bem essa oportunidade, porque sabemos da realidade nacional, não é muito simples entrar numa universidade pública, e que eles saibam aproveitar e sejam muito bem recebidos aqui na universidade. Com certeza, eu acho que isso vai acontecer. Você pode conferir mais sobre as bolsas disponibilizadas pela UF no boletim informativo, disponibilizado no nosso canal do YouTube. Começamos. Gente, boa tarde. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Hoje está um pouco reboliçado isso aqui, porque a gente está esperando o convidado ainda não chegou. Me passou um WhatsApp agora dizendo que está ali em frente ao 2º Batalhão. O 12º Batalhão. Então, por isso é que a gente está um pouquinho assoberbado aqui, mas eu e Bené vamos introduzir já o assunto de hoje e vamos comentar alguma coisa. Alguns e-mails chegaram e nos pedindo que comentássemos a respeito da questão da polêmica agora que vem sendo lançada e cada vez mais o assunto está sendo mais polemizado, que é a questão da maioridade penal, né? Quer dizer, da questão de rever aí essa situação, se vai descer mesmo para 16 anos ou não, qual a opinião da população. Me parece que, pelo que a gente tem visto nos noticiários, que está bastante polêmico esse assunto, né, Bené? E nós combinamos hoje, justamente com o nosso convidado, que é advogado, de falarmos um pouco sobre isso, porque eu acho que, nesse momento, quanto mais nós trocarmos ideias
e podermos conversar sobre o assunto é muito esclarecedor para todos. E com respeito à solicitação também que nós recebemos através dos e-mails, não gostaríamos de deixar você sem a nossa cooperação, né? sem de alguma forma atendê-lo nessa reivindicação. Bené, você... Quero dar boa tarde primeiro ao telespectador, dizer que é um prazer a gente estar de desculpa, volta. Não, imagina, a gente pede desculpas, hoje foi aqueles dias, um daqueles dias complicados, mas acho que a realidade é o seguinte, é legal, quando um programa é feito ao vivo, tem esses imprevistos. Nós temos esses imprevistos, mas ao mesmo tempo ele faz a autenticidade do programa, porque aqui não existe uma pré-combinação, os fatos são relatados... As coisas ocorrem e a gente tem que dar conta delas, não pode... Em relação ao tema que a Beth está trazendo, que é a questão da redução da maioridade penal, eu achei relevante trazer a carta da presidente Dilma Rousseff, que foi publicada agora no dia 13/4/2015, onde a presidente Dilma Rousseff ela se posiciona como contrária à redução da maioridade penal. Ela diz que isso seria um retrocesso para o Brasil. E na minha observação, se a Beth permitir, depois, e nós tivermos tempo para isso, talvez possamos, depois que o advogado chegar, nós lermos a carta para ele, porque talvez ele consiga traduzir isso em miúdos para a gente, o que essa fala da presidente se representa para o país. Mas nós temos que pensar que nós estamos vivendo uma onda de violência fora de controle, e que muitos adolescentes envolvidos nessa onda de criminalidade, porque estão sendo explorados, usados pelos adultos, porque podem se safar, se é que pode-se dizer isso, né? Porque tirar a vida de alguém é um ônus que você vai carregar na sua cabeça, quando você põe a cabeça no travesseiro, independente da idade, você não sabe o que passa na cabeça desse adolescente. Mas nós estamos vivendo uma onda de violência muito grande. Então, eu acho que o assunto, Beth, é extremamente pertinente. Vamos torcer para que o nosso convidado consiga chegar... Muito relevante. Muito relevante. Assunto, a violência está explodindo. E eu gostaria aqui de dar a minha participação no sentido de nós podermos fazer avaliações extremamente reflexivas no tocante ao seguinte: eu acho que é difícil olharmos para a situação e podermos, de alguma forma, contribuirmos efetivamente e eficazmente para isso. Na realidade, quem pode falar a respeito disso com maior propriedade são aquelas famílias que passaram por perdas cometidas por menores, tiveram entes queridos que vieram a falecer em virtude dessa agressividade dos menores. Então, nesse momento, é muito importante que a gente possa ouvir a população de uma maneira geral e a população indicada para isso, a população que já vem sofrendo na carne, que já vem sofrendo essa violência dessa forma tão direcionada e nessa privação tão grande de talvez ações humanitárias e ações da comunidade de uma maneira geral para esse enfrentamento de perdas, às vezes de um momento para o outro, quer dizer, num piscar de olhos, perde-se um familiar querido, perde-se uma pessoa, um colega de trabalho, perdem-se, como a gente teve há pouco tempo essa questão que não foi propriamente direcionada para ele, mas esse repórter da Band, que aqueles dois adolescentes soltaram aquele rojão e ele veio a falecer. Quer dizer, foi uma fatalidade ali, né? Sim. Mas até que ponto os adolescentes envolvidos dessa forma, quer dizer, até a raiz dos cabelos,
nessa brutalidade. Sim, com certeza. Não é? Veio a tirar a vida de uma pessoa que estava ali trabalhando, quer dizer, dando uma cobertura, ajudando a população e a sociedade de uma maneira geral, né? Com o seu trabalho tão dedicado. Quer dizer, até que ponto esses eventos estão ocorrendo numa progressão geométrica, até que ponto a nossa população está exposta dessa forma. Então, acho que teríamos que cada vez mais, acho que seria uma proposta, né, até para os nossos parlamentares, conversar melhor, saber mais desses familiares, de todas essas pessoas, desse somatório de pessoas que já perderam entes queridos nessa situação, para que eles possam falar dessa dor, para que eles possam, né, nos remeter a conclusões, talvez, tiradas de uma forma com mais subsídios, para que a gente possa também se situar de maneira mais profunda, validando isso de uma forma mais efetiva, com certeza. Com certeza. E eu fico pensando, quando você conclama a sociedade a essa discussão, eu me sinto na obrigação de conversar com os pais. Porque eu fico pensando, você estava comentando o caso do nosso querido jornalista, né, da Rede Bandeirantes, do cinegrafista que perdeu a vida, e ao mesmo tempo fico pensando no caso do que aconteceu com o filho da Cissa Guimarães, onde perdeu-se uma vida, mas ao mesmo tempo, para mim, o que chamou a atenção foi um pai participando em tentar safar uma situação delicadíssima, chegando ao ponto de subornar alguém para que consertasse um carro, ou seja, existiu todo além do texto, existiu todo um contexto e existiu toda uma participação familiar. Eu não estou dizendo que esse pai estivesse apoiando esse filho, talvez ele quisesse, sei lá, dizer, estou aqui, sou solidário, mas será que a forma de um pai e uma mãe dizer sou solidário ao meu filho é compactuar com o erro? Será que não seria o caso dele ir até a delegacia e dizer, filho, você vai pagar pelo seu erro, mas eu estou aqui para te apoiar, você não vai ficar sem a sua família. Então, o que eu sinto que nós já discutimos em programas anteriores, Beth, é uma desestruturação familiar que está levando, que está empurrando o nosso jovem para essa violência, porque não existe uma cobrança dos pais, os pais não sabem onde os seus filhos estão, com quem estão, o que estão fazendo, se bebem, se fumam. Aí, quando você comenta, fulano, seu filho é usuário de droga. Mas como? Como meu filho é usuário de droga? Beth, eu acho que a questão é você, como psicóloga que cuida de adolescentes, adultos, adolescentes jovens, eu acho que nós temos que realmente convocarmos, temos uma bancada aqui de pais, tá? Os nossos colegas que são pais, e eu acho que cada pai, quando o seu filho sai à noite e sai para se divertir, ele deve fazer uma reflexão, onde o meu filho está, o que ele está fazendo e com quem está, e quais são os desdobramentos disso, porque o ditado é certo, diga-me com quem tu andas, e eu te direi no que você pode se tornar. Sim, porque comportamento é uma coisa contagiosa, verdade. Não há como a gente estar entre pessoas e não ser contagiado por comportamentos. Com certeza, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa que... Nosso convidado chegou? Isso. Está chegando, nosso convidado está chegando. Excelente. Seja muito bem-vindo. Seja muitíssimo bem-vindo. É o doutor Fábio Geraldo Veloso. Isso. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Obrigado. Nós estamos aqui justamente veiculando. Boa tarde. Programa ao vivo é ótimo. Programa ao vivo é lascado. Olha, não é brincadeira, não. A gente fica aqui tentando segurar um pouco da pressão, né? Que é ficar para as câmeras e trazer o assunto. Mas... Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Pode respirar um pouquinho. Essa correria, né? Pois é a correria do dia a dia.
Mas nós, então, estamos trazendo a questão da polêmica que vem sendo colocada para a sociedade de uma maneira geral, que é a questão da redução da maioridade penal. E estávamos aqui justamente conversando um pouco sobre isso e gostaríamos de ouvi-lo. Bom, uma abordagem tecnicamente jurídica, né? Ela passa pela discussão doutrinária da constitucionalidade, né? O STF, alguns ministros do STF, inclusive, já têm um entendimento de que é constitucional, não é cláusula pétrea, o artigo 228. Ainda que fale de direitos e garantias individuais, né? Mexe com a liberdade. Eu, com certeza, tenho uma posição contra, porque não existe uma limitação de cláusulas pétreas, né? As cláusulas pétreas estão por toda a Constituição, e inclusive pela emenda 45, elas se encontram também em tratados internacionais. Sim. Então, eu acho que esse discurso, ele agrada, de acordo com os nossos estudos, a cultura do medo, que ela sempre ferve nas campanhas políticas, nos tempos eleitorais. As cortinas que nós precisamos para encobrir os reais motivos dos problemas sociais pelos quais nós passamos, né? Então, no caso da menoridade, né, nós estipularemos o quê? Os 16 anos. Se 16 anos... me parece que é a proposta, né? Que está em jogo. E já não existem jovens de 15, 14, 13, 12 com fuzis na mão, vendendo drogas e fazendo todo tipo de atrocidade. Mas veja bem, eu vejo o seguinte, que não pode também haver uma única medida isolada nessa situação. Muitas coisas estão envolvidas. Uma medida isolada, né? Eu acho que tem que ser um conjunto de medidas. Eu consegui entrevistar apenas um jovem hoje, conversando com ele para saber o que ele achava da redução da maioridade penal. E ele me remeteu ao caso Champinha, onde ele me disse que, inclusive, foi criada uma instituição, uma unidade psiquiátrica para atender um único caso, claro. Posteriormente, outros adolescentes foram encaminhados para essa unidade. Mas para você ver o tamanho da complexidade, quer dizer, uma pessoa, por conta de uma pessoa que foi condenada à prisão perpétua, mas que não tinha condição de cumprir a prisão perpétua numa instituição comum, convencional, porque iria conviver com bandidos de periculosidade altíssima e talvez fosse o desdobramento fosse pior, né? O final desse jovem seria pior. No entanto, será que ser encaminhado ao manicômio judiciário vai resgatar esse menino? Tem alguma possibilidade? É que eu e Beth, nós estamos fazendo uma reflexão sobre a família, até onde a família... A gente tem que refletir sobre muitas coisas. Falta na vida do jovem. Juridicamente, a gente, fazendo uma análise do artigo 227 da Constituição, né, que é a prioridade da família, do menor, né, a sociedade tem que tratar da garantia de todos os direitos do menor. Hoje, a proposta é que o menor conheça o Código Penal muito antes do que ele conheça o acesso aos direitos constitucionais, como qualquer membro da classe pobre, né? Então, a gente divide a sociedade em categorias e coloca umas contra as outras, né? A categoria dos homossexuais contra os héteros, os racistas e os negros, e fica a nossa sociedade toda dividida, porque se nós nos unirmos, seremos mais fortes. E não é interessante que todos nós, né, estejamos unidos, porque assim nós ficamos mais difíceis, né? O nosso controle é mais difícil. E botar a culpa nas consequências. O que leva um adolescente no Brasil a se tornar um monstro? É a impunidade? Quer dizer, o que a sociedade acha da instituição Padre Severino e dessas casas de internação de menores, né? Talvez realmente será um bônus para um menor, para um adolescente, em vez de ir para uma instituição dessas, onde as barbáries, né, acontecem muito mais do que em Bangu, ir para Bangu. Inclusive, para a carreira de um criminoso, ter logo uma primeira passagem por Bangu já faz com que ele cresça hierarquicamente no crime, né?
Então, a gente sabe que o interesse não é ressocializar. Outra pergunta que eu faço é: qual lei penal é eficaz no Brasil? Pois é. Isso é que assusta. Qual é o interesse de punir cada vez mais e melhor? Eu não entendo. Por exemplo, eu estava vendo uma aluna minha falar sobre, poxa, agora parece que tem uma lei que está sendo aprovada, que eu não estou acompanhando direito, que pune maltratos contra animais. Verdade. Até 4 anos de prisão. Beleza. Isso é uma cortina para a gente lavar as mãos em desfavor dos animais. A gente aplaude uma medida como essa e sem se tocar de que nenhuma ameaça de castigo funcionou no Brasil até hoje. Até hoje, é verdade. Aumentar penas, recrudescer o sistema, só faz com que a gente tenha que ceder cada vez mais a nossa liberdade, que já não é muito, Mas, para um poder de um Estado que veja bem, deixa de ser legítimo mas quando não não se- pretende eficácia na lei. não se pode dizer também que essas medidas não sejam necessárias. Eu quero colocar aqui que, no meu ponto de vista, eu vejo que eu não discordo totalmente dessa coisa de descer a maioridade Não, penal, tudo não. bem. Eu acho que é um conjunto de medidas, que tem que se tomar um conjunto de medidas, porque só isso não vai resolver, é óbvio. Então, tem que se chegar a um contexto em que haja participação integrada, tanto dos parlamentares, né, aí das pessoas que diretamente podem influenciar isso de forma mais direta, mas tem que haver a participação de todos. Eu tive assistindo uma aula da professora Mônica aqui da UF, e ela muito adequadamente falou sobre o direito penal como última razão, como a exceção das exceções. Se você tentou tratar do problema através de todos os meios e não conseguiu, tem que se acessar a esfera penal, tem que se trazer a esfera penal para o trato do problema. E ainda assim a gente sabe que não é adequado. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: quais as outras medidas todas foram esgotadas para que a gente começasse a pensar Pois é, em punir cada vez mais e melhor adolescentes? Aventar algum tipo de medida que tenha sido acessada já antes disso? Pois é, eu não vejo. A nossa juventude está aí, né? A nossa juventude marginalizada, a nossa juventude de classes menos favorecidas, e até com todas as vicissitudes da juventude das classes mais favorecidas, né? Nós temos aí, afirmar que eu acredito que punir adolescentes como mais do que já punem, né? Ou punir adolescentes como adultos, se isso vai adiantar, talvez adiante tanto quanto para o adulto. Se a prisão adiantasse para prevenir crimes praticados por adultos, eu ia começar a apostar nisso para os adolescentes também. E a gente não sabe também se pelo tipo de tratamento prisional também, porque cá para nós, nosso país... É verdade. Né? É muito falho nessa questão. Quer dizer, qual é a proposta de ressocialização que se tem nesse país? Qual é o planejamento que se tem para isso, de ressocializar o cara que está preso lá, que cometeu o crime? Que ele trabalha, ele faz alguma coisa, ele participa, ou ele toma sol todo dia, ele tem regalia, a comidinha chega na hora, o banhozinho de sol, quer dizer... Seguindo esse raciocínio, muito bem colocado, se for para diante de uma situação como essa, a gente usar o sistema e esse tipo de lei para que o Estado chame para si a responsabilidade de fazer o bem e melhorar, não há que se impor restrição a isso. Sim, o Estado, no sentido de dar condições... Há um programa de ressocialização para valer. É para o bem? É para o crescimento? Isso. É para o ajuste? Ou é pela mera punição ou necessidade que o povo tem de ver o Estado vingá-la por ela? E eu não vejo aí também a questão da mera punição. É o que eu estou colocando. Não tem mera punição, coisa nenhuma. O sujeito fica para lá, tem comidinha na hora, toma banho de sol, e a gente aqui dando duro. Isso aí. E morrendo de para pagar uma carga tributária e não ter nada em troca disso. Tem que haver um programa sério de reforma da personalidade.
alguma medida que não seja só castigar para agradar a opinião pública. Eu concordo com a Beth que em alguns casos, eu também sou a favor da redução da maioridade penal. Você não tem a menor dúvida. Eu acho que, por exemplo, um Champinha, eu acho que uma Suzane van Richthofen, que mata os seus pais, e que esse é um caso que, para mim, me assusta por todas as regalias que essa moça está vivendo. Isso é programa de ressocialização? Eu acho que todos nós estamos de acordo em relação ao que se faz diante da periculosidade real de cada um, não importa a idade. Claro. Né? Temos que fazer algo. E a lei pode dar liberdade para o aplicador, né, e para o Estado poder agir dessa forma? Eu acho que deve. Agora, o que vai se fazer? Quando você falou sobre cultura do medo, eu pensei aqui no seguinte, que hoje há para esses jovens a questão da cultura da esperteza e da malandragem, que eles já chegam dizendo, sou de menor, não vai acontecer nada comigo, e aí enche o peito e manda ver. Isso aí. Quer dizer, isso é que a gente está atravessando. O caos. E qual a visão, eu vejo o caos. Qual a visão que o senhor, como jurista, como advogado, tem? Qual a responsabilidade dos pais? Porque estamos transferindo também tudo para o Estado. Como é que é a visão do senhor da responsabilidade dos pais nessa questão? Se uma família permite, né? Ou se as condições de uma família levam um adolescente à prática do ilícito ou de se tornar um monstro, a responsabilidade, com certeza, como é que eu não vou me responsabilizar pelo meu filho enquanto ele está em plena formação? Aí falam, a lei não deixa mais que eu eduque, a lei não permite mais que eu dê as minhas palmadinhas, que eu dê o castigo exato. Exatamente. E aí, acho, inclusive, que isso foi precipitado, essa coisa de entrar e intervir. A família põe a culpa na lei, a vítima põe a culpa na lei, o juiz põe a culpa na lei. E o dia que a lei resolver problema social e humano, eu vou me tornar cada vez mais jurista. Isso é sinônimo de quê, doutor Fábio? De anarquia. O fenômeno de simplesmente uma sociedade que se faz valer disso tudo, né, para obter cada vez mais controle. Né? Quanto mais medo eu tenho, mais eu aposto nas medidas radicais do governo que atentam contra a minha própria liberdade. E cada vez mais a gente tem que ceder da nossa liberdade e não ter cada vez mais liberdade. A proposta do direito foi essa. Até que ponto esse governo não se utiliza de realmente um pessoal que tenha preparo para falar sobre esses assuntos e até que ponto fica essa troca de favores para cá e para lá nos cargos de confiança e em cargos que mereciam ter pessoas tecnicamente bem formadas e bem informadas para decidirem sobre situações importantíssimas como a vida do ser humano e não se tem. Pois é. E aí chega-se nesse estado de coisas. E essa a proposta no Brasil a proposta no Brasil, independentemente da imputabilidade, a proposta do Brasil é construir mais presídios. E tem países que têm como proposta precisar cada vez menos deles. Então, eu acho que eu acreditarei mais nas medidas e nas políticas públicas que tiverem essa ideia. Precisar menos de polícia, precisar menos de penas, precisar menos de presídios. É uma reportagem que eu li há pouco tempo sobre o fechamento de presídios na Suécia. Que comparação você está fazendo entre Suécia e Brasil? É a diferença mesmo. Né? Um suíço olha para o outro, tem ele tem a identidade, nós não. Nós temos vários inimigos na nossa própria sociedade, queremos fazer o mal com a lei. Então, enquanto a gente quiser usar a lei para o bem, enquanto a gente não quiser usar a lei para o bem... a cultura da esperteza estraga tudo. Estraga tudo, tanto de um lado quanto do outro. Nós usamos a lei para justificar os nossos erros e culpamos a lei quando ela nos compromete. Por exemplo, um pai que acha que o filho está enveredando para o crime porque ele não tem direito a dar castigo, ou dar palmada, ou qualquer coisa assim, a culpa é da lei. Tudo bem. Um pai tem direito a educar seu filho, sim. Se ele tem condições mentais para isso, lógico. Quando eu tenho uma turma de alunos muito jovens, né, eu pergunto a eles, o que aconteceu com vocês para vocês hoje não estarem fumando crack, não estarem roubando, cheirando, matando, nem traficando? É isso que eu preciso fazer com toda a sociedade.
Outra, vocês têm medo de pena, de polícia? Para vocês pode reduzir ou aumentar quanto quiser a maioridade penal, que para vocês tanto faz. Pois é. Então, quer dizer, essa lei tem uma clientela. Essa lei tem uma clientela. E não é a clientela formada pelos meus alunos. É verdade. Né? Eu não vou ter medo dessa lei, eu não vou precisar dessa lei. É verdade. Então, agora, se por algum motivo o meu filho, ou o filho de algum de nós, se envolver numa situação em que ele cai até como o chamado bucha, é essa lei que vai ser aplicada a ele. Entendi. Mas o meu filho foi mal influenciado, mas o meu filho estava na hora errada, no momento errado. Essa lei não pode se aplicar a ele. Aí a sociedade vai começar a pensar também que essa lei não foi feita só para aquele garotinho. Porque a lei penal, se falou muito sempre, antropólogos, sociólogos e juristas, que a lei penal foi feita sempre para atingir os 3 P's, né? A prostituta, o preto e, né, o pobre. E a redução da maioridade penal vai atingir o filho do P, o filho dos 3 P's. Dos 3 P's. Os filhos dos 3 P's vão ser o cliente dessa legislação. Eu prefiro medidas e políticas públicas que sejam até mais caras, mas que deem mais solução. Verdade. Tá? Temos 3 minutos e eu precisava incluir um 4º P nessa discussão. Porque a presidente da República, ela se pronunciou contra a redução da maioridade penal. Então, eu chamo de o 4º P. Isso aí. Eu queria saber a opinião do senhor quando a presidente da República se posiciona contra a maioridade penal. Existe hoje um antagonismo muito grande. Eu acho muito boa essa ideia porque, lógico, compartilho dela. Eu não acho que vai ser eficaz. Não que eu seja radicalmente contra, porque o problema para mim não é faixa etária. O problema para mim é não permitir que a lei penal se aplique. É criar uma realidade em que a lei penal no Brasil seja cada vez menos usada. Não, nós queremos a gente quer prestigiar o sistema penal. Os nossos alunos querem ser delegados de polícia. Claro. Se a criminalidade diminuir, vai faltar vaga para essa garotada. Eu quero ser promotor de justiça criminal, vai faltar vaga para mim, entendeu? Então, infelizmente eu falo isso. Entendi, infelizmente. Mas existem antagonismos, por exemplo, em relação a países que liberaram as drogas e até hoje a gente só vê redução. Claro. Então, quer dizer, se eu liberar droga no Brasil, eu vou esvaziar a cadeia. Isso é interessante? É verdade. Não é interessante esvaziar a cadeia. A cadeia deve ter... Alguém tem interesse na cadeia cheia, certo? Outra coisa em relação às medidas governamentais é a questão muito polêmica do desarmamento. Né? Então, se quer proibir de um lado, mas se quer ser complacente com o jovem de outro, com o adolescente criminoso de outro. Então, eu nas políticas públicas adotadas pelo nosso governo, eu vejo tanto antagonismo, tanta incongruência, tanta incoerência, que eu não sei qual é a razão da presidente Dilma, na verdade. Né? Eu concordo com ela nesse aspecto, mas em outros tipos de política, na seara penal, eu infelizmente não concordo. Eu não concordo com a presidente Dilma quando eu não vejo o investimento que nós precisamos em educação, né? Nós precisamos que o nosso jovem esteja ocupado. Agora a gente está vendo aí o ProUni, né? E tantos outros programas que estão relegados a segundo plano. Em relação à visão nossa, que é o seguinte, tem que estudar o tempo todo, mas por que não pode trabalhar? A partir dos 14 anos pode ser menor aprendiz, né? Não é? Tá com o pai ajudando na labuta. A criação que muitos dos mais antigos tiveram e não fez mal nenhum, né? Claro. Não fez mal nenhum a ninguém um pouquinho de trabalho. Começou a trabalhar com 13, 14 anos de idade. E a criança leva o lúdico para o trabalho. A criança, quando trabalha, também está brincando. Verdade. Nós é que levamos muito a sério por conta das nossas responsabilidades. Verdade. Né? Então, o que é brincar? Eu posso levar uma criança para uma marcenaria, ensinar ela um trabalho e ela vai se sentir brincando? Eu vou tirar a infância dela se eu levar ela para a minha marcenaria? De jeito nenhum. Para o que for. Eu só não posso explorá-la abusivamente ao ponto de que a força dela me gere renda. Verdade. Exatamente. Terminando o programa, Beth. Gente, 1 minuto. Vou deixar as considerações finais para você. Muito obrigado. Bom, eu li do livro do professor Rogério Greco, um promotor penalista, autor de best-seller no Brasil. Eu acho que 90% dos nossos alunos no Brasil estudam o livro dele. E ele colocou, logo na apresentação do livro dele, que não é com leis que se resolvem os problemas da humanidade. Né? Estamos vivendo numa realidade em que filhos matam os próprios pais, os pais estão matando os próprios filhos. Né? E a gente está vivendo também numa sociedade em que
O tratamento com a violência e a criminalidade tem sido o mesmo, não tem surtido efeito, quer dizer, e eu estou querendo mais do mesmo remédio que não surte efeito. Isso me deixa, sem entender o propósito disso, já que não há nenhum tipo de medida preventiva, de fato, sendo adotada. Políticas públicas preventivas não passam de fazer o bem e não passam de mera obrigação de qualquer governo, mas isso não dá voto. É muito bom chegar na hora da minha candidatura e colocar para todo mundo que bandido tem que morrer, que bandido precisa de mais prisão, não tem que ter recurso, o processo tem que ser rápido para botar ele preso logo, que ele tem que ser preso e mantido preso desde o momento em que ele é acusado, violando toda a nossa Constituição. A nossa Constituição de 88 está cada vez mais longe de ser realizada. E é uma proposta muito avançada realmente para o Brasil. E avançada já em 88, e a gente só retrocede. Estouramos já? Gente, estouramos nosso tempo. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua presença. Esperamos que você possa comparecer numa outra oportunidade para a gente esmiuçar isso melhor. Gente, muito obrigada a vocês que nos assistiram. Até quarta. Bené, até terça. Até terça. Bené fala sempre quarta. Eu acho que é por causa do seu programa na rádio. Tá certo. Até terça. Você fica condicionada a ele. Gente, meu beijo, até o próximo programa. Até terça.